evento de algum grande império da antiguidade que você gostaria de ter presenciado pessoalmente? O protagonista do livro de hoje não só presenciou vários desses eventos, como sabia, inclusive, quais outros iriam acontecer mesmo após a sua morte. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de conceitos, gêneros, temáticas que saiam do nosso queridíssimo Dom Quixote. Uma delas é o cristianismo, ideias, literaturas que abordem essa cosmovisão. Dele surge o quadro Em 5 Minutos, onde nós tratamos de alguma obra que aborde o cristianismo em algum modo dentro desse tempo. E no Relendo nós apresentamos livros tanto do Resenhas quanto do Em 5 Minutos que tiveram uma apresentação aquém do esperado, do que elas precisavam, e esse é o caso do livro Portal dos Deuses, porque realmente uma negação. Eu vou falar novamente de um livro que nesse caso está esgotado, né? Está inativo, as vendas dele estão paradas, ele não está ali em caixa, em estoque, mas que você consegue em outros lugares além da própria editora, então é possível encontrá-lo sim no mercado, e não é um livro muito antigo. Ele vai tratar da Bíblia, vai tratar de histórias bíblicas, mas vai tratar bastante de história, um dos tipos de livro que eu gostava muito de ler na adolescência, e por isso eu vou te dar um pequeno panorama para você entender um pouco da metáfora e de alguns simbolismos importantes para a narrativa de Portal dos Deuses. Assim como os judeus, os caldeus eram um povo de origem semita e tinham a sua economia basicamente ali formada em cima da agropecuária e do comércio, só que diferente dos judeus, os caldeus eram bem bélicos, bem violentos e também politeístas. A sociedade era formada, isso de baixo para cima, por escravos, pequenos proprietários, comerciantes, a nobreza e os sacerdotes ali no mesmo patamar. Por fim, o rei, que não era apenas um líder político, um líder social, mas também e especialmente religioso. Ele era tido a depender ali da geração, do governo babilônico, ou como filho dos deuses, ou como um desses deuses do panteão caldeu. Os dois mais famosos reis caldeus, e que por ele se tornou o nome Babilônia, né, conhecido, foi o Nabopolassar. Ele atacou os assírios, que seriam naquela época a potência, a sociedade, a civilização mais forte do Oriente, destruindo a sua cidade-estado, a cidade de Nínive. E posteriormente, então maior do que ele, veio o seu filho, o famosíssimo Nabucodonosor, que reinou por 42 anos e que além dos assírios dominou egípcios, fenícios, judeus, até então no finalzinho ser derrotado por Ciro o Grande, quando a Pérsia domina toda a Babilônia, né? Os medos e os persas. É justamente Nabucodonosor que construirá os famosos jardins suspensos da Babilônia, que eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele disseminará cada vez mais os cultos, as adorações nos famosos zigurates. E os zigurates têm tudo a ver, tanto com o título do livro de hoje, quanto com a história da Torre de Babel e a potência do reinado de Nabucodonosor. Os caldeus têm uma contribuição importantíssima na história, na humanidade, com a matemática, a astrologia e a astronomia, que esses seriam os 3 grandes pilares de conhecimento desse império. Do alfabeto escrito por eles, elaborado por eles, que se desenvolve e surge o alfabeto que nós temos hoje, com sistemas fonéticos, além do sistema numérico também. Além dos seus sábios, dos seus notórios nomes no saber, uma das coisas que fez com que o Império Babilônico, o Império Caldeu, se tornasse grande e potente, não só belicamente, mas também nessas áreas de conhecimentos, é que, por dominarem muitas regiões, a cada região, a cada povo que eles dominavam, eles não dizimavam todo mundo. Exatamente, os estudiosos, os mais sábios, os mais conhecedores de cada um desses povos eram trazidos para fazer parte, digamos, de uma universidade, de um panteão de estudiosos e sábios do Império Babilônico. Eles aprenderiam da cultura e desses saberes dos caldeus e contribuiriam com os seus já conhecimentos de sua cultura para ampliar esse leque cultural. E é nesse momento que entra a história da Bíblia do livro de Daniel, já que Daniel e seus amigos eram um grupo de judeus
de hebreus nobres que já tinham conhecimento e são levados para servir ao rei Nabucodonosor como sábios da corte. Daniel, ele serve não só a Nabucodonosor, mas a 4 reis, né? Passando pelo neto do Nabucodonosor e por Ciro e Dario também depois com o domínio persa. Mas o livro Portal dos Deuses vai narrar pra gente somente do período do cativeiro, quando Daniel é retirado de Jerusalém, até um momento no reinado de Nabucodonosor, não necessariamente o fim do seu reinado, onde nós encontramos na Bíblia toda uma carta, todo um texto escrito pelo próprio rei Nabucodonosor e disseminado em todas as regiões do seu império. Nessa narrativa, nós encontramos uma espécie de lugar de confiança, de prestígio que Daniel encontra ao lado de Nabucodonosor, não apenas pelos seus conhecimentos, mas pela confiança que o rei acaba depositando na fidelidade de Daniel para com ele, já que este homem era extremamente leal ao seu próprio Deus. A narrativa nos apresenta Daniel quase como um amigo de Nabucodonosor, confidente em alguns momentos, apesar de nós termos um narrador onisciente que também nos apresenta muito do que o Nabucodonosor está pensando. E essa relação deles tem o auge da revelação de Deus, exatamente nesse outro cume da cultura caldeia, da cultura babilônica, que eram os zigurates. Os famosos zigurates, ou até na tradução direta do seu significado, né, os templos-torres, são uma das estruturas que fizeram com que os caldeus se tornassem conhecidos. O início dessa sociedade se dá exatamente na construção da Torre de Babel. De acordo com o livro do Gênesis, a Torre de Babel está ali sendo construída para se evitar um segundo dilúvio, e Deus vem, confunde a língua das pessoas, as pessoas se espalham. Só que quem continua naquela região, o povo, certo período ainda é um pouco nômade, mas continua ali na junção do rio Tigre com o Eufrates, são os caldeus. O próprio termo Babilônia deriva da palavra Babel e queria dizer exatamente porta dos deuses, portal divino, portal dos deuses. Não só a Torre de Babel, mas várias torres vão sendo construídas, não com o intuito de chegar ao céu, mas exatamente como um símbolo para aquela religião, para aquele povo, da ligação da terra com o céu. E a mais famosa de todas elas seria exatamente a Etemenanque, que significaria exatamente a fundação do céu e da terra. E ela era dedicada ao deus Marduk, o Zeus, digamos assim, o deus mais importante do panteão caldeu, a quem Nabucodonosor era extremamente devoto, que era considerado o protetor da própria cidade de Babilônia. Então, através desses zigurates, os babilônicos acreditavam que haveria uma passagem entre o céu e a terra. Não era simplesmente um ponto de encontro cerimonial, religioso, por estar ali eu tenho contato com Deus porque eu estou apresentando minhas oferendas, meu sacrifício. Mas era para eles, literalmente, um acesso entre o plano superior e inferior. Só que exatamente a construção do livro Portal dos Deuses nos mostra um Nabucodonosor que não encontra essa passagem no topo dos zigurates. Ele até tem um encontro com o divino, mas não com o divino que ele esperava, nem mesmo na forma como ele esperava. A Bíblia mostra diversas vezes, não apenas no livro de Daniel, mas todos os livros que tratam do cativeiro babilônico de alguma forma posterior ou anterior, Deus chamando Nabucodonosor, um rei pagão, antes mesmo dele ter algum contato com Daniel, com seus amigos, de seu servo. Porque Nabucodonosor estaria ali mesmo como algoz, como quem destruiria Jerusalém e levaria os judeus cativos, como um instrumento para continuar a descendência dos judeus até chegar ao Messias. Ele conservaria vivo os judeus, mas também seu filho, como alvo da sua misericórdia. O livro de Daniel é o que melhor mostra como Nabucodonosor, assim como todos e qualquer ser humano, era alvo único e precioso da graça divina. E o livro Portal dos Deuses deixa isso de um modo narrativo poético bem claro. O autor constrói sim uma espécie de amizade entre Daniel e o rei babilônico, a ponto de Daniel, dentro de uma narrativa bem bonita, talvez o auge do livro, ser a primeira pessoa que encontrará o rei Nabucodonosor lúcido após o seu ataque de loucura nos anos que ele vivendo como um animal no campo em um zigurate. O Nabucodonosor do livro Portal dos Deuses
Jesus, vai entender então que aquele momento, aquele espaço dos zigurates, não vai ser uma porta entre o céu, ou até mesmo a própria Babilônia, não é uma porta entre a terra e o céu física, mas que a porta entre o ser humano e o divino, a porta que liga céu e terra é a misericórdia, a graça é uma pessoa. É com a história de Nabucodonosor que nós entendemos que a graça ela está pronta e disponível ao ser humano desde o momento da queda. Desde antes mesmo de Jesus vir aqui morrer, porque ele na eternidade, antes mesmo de ter constituído o ser humano, já estava à disposição para a nossa redenção. Através da vida com Daniel e dessa experiência que ele terá, é como se Nabucodonosor já estivesse ouvindo aquilo que Jesus iria dizer vários anos depois. Sim, eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem verde. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso comentário sobre o Portal dos Deuses. Fica a sugestão para você ler esse livro, especialmente um livro voltado para crianças, em que se aprende muito também sobre história, mas também para refletir um pouquinho sobre as portas abertas, o acesso que nós temos todos os dias, a graça, a misericórdia que muitas vezes nós rejeitamos. Nos vemos sexta-feira para conversar um pouquinho sobre literatura, envolvendo até esse clima de Copa, você gostando ou não de futebol. Acho que o vídeo vai trazer boas sugestões para você. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!